Acharam 1 Coríntios 13, versículo 12. Vamos fazer essa leitura? Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém? Quem se lembra de todo o contexto desse capítulo 13? Eu já vou lembrar, né? A gente vai trazer a memória, mas as mulheres estão sendo convocadas para essa semana, é o encontro de mulheres às 16 horas. A Ana Maria pediu para estar avisando, então sejam muito bem-vindas, ok? Quarta-feira, às 16 horas, ok? Vamos orar? Senhor, agora nós nos rendemos mais uma vez diante do Teu poder, da Tua grandeza, da Tua sabedoria, esperando, Senhor, que o Senhor nos traga pelo Teu Espírito Santo a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Ninguém chegou aqui simplesmente por vir, mas com certeza o Teu Espírito Santo trouxe, e é com um desejo enorme de falar, de se manifestar, de tornar o Teu nome conhecido. Então, em nome de Jesus, dá-nos clareza na Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos repetir o texto, gravar isso bem na nossa mente. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Como você é conhecido diante do Senhor Deus? Corpo, alma e espírito. Lá no Salmo 103, ele chega a dizer o seguinte, que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. No Salmo 139, ele diz que quando eu estava no ventre da minha mãe, né, quando ele formava, no livro dele foram escritos, ou seja, o Senhor Deus nos conhece na intimidade, todos os desejos, anseios, e apesar de conhecer dessa forma, ele nos ama de uma forma sobrenatural. Mas o texto aqui está apontando para o seguinte, agora nós não o conhecemos. E esse mês de maio, a intenção, o plano, o propósito de estar trabalhando com a igreja um pouquinho, vai ser no sentido de conhecer o Senhor Jesus, mas não apenas o conhecimento intelectual. É conhecê-lo na intimidade, é andar com Ele, sentir o que Ele sente, ter as sensações que Ele tem, a emoção que Ele tem. Obrigado, Leandro. Nós começamos na terça-feira na casa do Fernando e da Marina a respeito disso. Conhecer o Senhor Jesus, conhecer na intimidade. Depois, na quinta-feira, nós trabalhamos aqui vários textos conhecidos nossos. Por exemplo, já estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo vivendo em mim, a intensidade desse Cristo em nós, né? Conhecer o que é na intimidade, desse ser que vive em nós 24 horas. Além disso, trabalhamos o texto também que diz assim, Paulo dizendo, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E aí ele vai mostrar o seguinte, que ele traz as marcas, na sequência do texto, ele traz as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, foi perseguido, sabia em quem estava crendo, eu sei em quem tenho crido, porque é poderoso.
E eu e você, quando fomos chamados para a vida de Deus, a regeneração, o novo nascimento, Deus tem um projeto lindo, maravilhoso para nós. O primeiro projeto de Deus, riquíssimo, grande, majestoso, é que todos sejam salvos. Ok? O projeto de Deus, para mim, para Mafalda, para todos nós que estamos aqui, é salvação. É uma nova criatura. Tanto é que todo o projeto de Deus foi envolver o seu filho veio, foi à cruz, morre, nos atrai, leva com ele o nosso velho homem, destrói o corpo do pecado e na ressurreição ele nos ressuscita em novidade de vida, novo nascimento. Primeiro projeto de Deus com a raça humana, salvação. Esse é o projeto dele. Porém, você que agora é salvo, eu que sou salvo, usufruímos de uma nova vida, o projeto vem no mesmo texto que eu convido a igreja a ir comigo em 1 Timóteo capítulo 2, para nós então darmos aqui sequência a esse estudo, ok? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Primeiro projeto, que todos os homens sejam salvos. E logo na sequência ele diz, e que cheguem ao conhecimento da verdade. No mês de abril nós estávamos trabalhando essa questão de conhecer a verdade, gastar tempo, envolver-se com a palavra, porque nós precisamos conhecer e nós vamos conhecer Deus por meio da Escritura. A Escritura revela a respeito de Deus, a respeito do Senhor Jesus, a respeito do Espírito Santo. Então, quanto mais você e eu conhecemos as Escrituras, mas há a possibilidade de um conhecimento intelectual a respeito das grandezas de Deus. Porém, é um livro. A pessoa pode conhecer a Bíblia de várias formas sem a regeneração. Então ele vai ter um conhecimento intelectual das Escrituras. Nós temos muitas pessoas, historiadores, que conhecem a Bíblia, já leram 5, 10, 15, 70 vezes, mas sem a revelação da obra da cruz, da regeneração. Porém, você que passou pela experiência de regeneração, você tem agora a possibilidade de entender qual é o chamado dele, qual é a missão que ele tem para você, qual é o desejo dele em se revelar pela Escritura. Então, nesse mês de maio, se tudo der certo, se o Senhor nos conduzir a isso, nós vamos estar trabalhando alguns textos nesse sentido. Vou citar um texto que a maioria conhece, Jó 42, versículo 5, quem se lembra? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso ele diz, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então existe um conhecer de Deus, de ouvir falar. E projeto nosso, projeto de Deus é que você saia do conhecimento superficial. Dar um exemplo. Você assistiu lá na televisão um acidente que aconteceu no Rio de Janeiro. Aí você quer contar esse acidente ou essa situação para alguém, aí esse alguém pergunta, mas onde foi? Você vai falar, foi no Rio de Janeiro. Tá, mas que lugar? Ah, não sei. Como que foi o acidente? Não, eu também não sei. Mas era de carro? Não sei. Entende? É tudo superficial. O conhecimento bíblico também, ele está muito superficial.
O conhecimento da obra de Deus também está muito superficial. A pessoa não se inteira no assunto. Uma outra coisa, a pessoa aprende a tocar a bateria um pouquinho e ele já começa a tocar e para nisso. A pessoa começa a tocar violão ou guitarra ou contrabaixo, aprende um pouquinho e para nisso. Eu sou um exemplo disso. Eu sei tocar violão, o básico do básico. As relativas maiores, relativas menores, e aí você consegue tocar praticamente todos os cânticos, né, que nós temos conhecimento. Mas não é tocar violão. Não é aquela pessoa que se debruça diante do estudo e quando você ouve um violão bem tocado, aquilo te enche de prazer, porque é lindo, é maravilhoso. Da mesma forma o piano, da mesma forma a bateria, da mesma forma... Ou seja, o conhecimento hoje se tornou muito superficial, né? Antigamente estudava 9, 10, 12, 15 anos piano para uma apresentação. Hoje começa-se teclado e já quer tocar teclado. Então é uma coisa que nós precisamos estar atento. Conhecer Deus é um envolvimento com a sua palavra, é um desejo ardente que brota e não ficar na superficialidade, é ter intimidade com Ele. E Jó está relatando isso. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu o conheço, os meus olhos foram abertos, eu estou contemplando Deus. E sabe o que acontece? Eu me abomino e me arrependo, porque eu só ouvia falar dele, eu não conhecia na intimidade. Um outro texto muito conhecido também é Oséias 6,3, não sei se vocês lembram. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é apenas conhecer, mas é conhecer e prosseguir, porque quanto mais nós conhecemos, maior o desejo de conhecer. E João 17,3, aliás, 17,5, quem se lembra? Vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus e a Jesus Cristo como o Senhor. Ou seja, em vários textos nas Escrituras estão apontando a questão do conhecer e não apenas a superficialidade, é conhecer na intimidade, porque isso vai produzir algo sobrenatural. Um outro texto agora que eu faço questão que todos acompanhem é o livro de Salmos. Apenas o Salmo capítulo 9, o verso 10. Salmo 9, verso 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Todos acharam? É o texto mesmo? Salmo capítulo 10, verso 9. Quem confia no Senhor? Para pensar no texto. Quem confia no Senhor? Quem conhece. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, ou a ti, em algumas versões. Por exemplo, quando você lê aquele salmo assim, que ele é o nosso guarda, né? O guarda de Israel, ele não dorme, ele é a sua sombra, a sua direita, ou seja, ele estará na sua entrada e na sua saída. Por quê? Porque toda essa demonstração dos salmos está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo confiava de tal maneira que ele foi à cruz, ele sabia que seu Pai era capaz de ressuscitá-lo. Confiança total no Senhor Deus. E esse é o objetivo do estudo, é que nós como filhos tenhamos uma confiança tão grande no nosso Deus, que nós possamos passar os nossos dias, seja 60 anos, 70, 80 anos, na total confiança no Senhor Deus.
independente de governo, independente de situações que vamos enfrentar pela frente, mas a nossa confiança está depositada totalmente no Senhor Deus. Combinado então? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nesse projeto lindo de Deus, de conhecermos, uma vez que agora somos filhos, ele tem algo precioso, traçado, né? Traçado no céu, para mim e para você, e isto nos é descrito aí em Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso nós, às vezes eu vejo pessoas orando, né? E é muito comum isso. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes dá a impressão que ele não sabe o que ele está fazendo. E que a gente sabe. Às vezes você orou, pediu um emprego e tal, e você achou que ele ia te dar, e daí não te deu. E você fala, mas Deus, o senhor parece que não entende. Né? Eu estou precisando disso e o senhor não me dá. É que eu sei, filho, que o melhor para você não é isso. Né? Não é o nosso tema, né? Mas todas as coisas cooperam para o bem. Se eu e você estamos com uma confiança total alinhado que você é filho e que ele é pai e que ele cuida de você, você realmente vai entrar nessa alegria. Todas as coisas que acontecem com você a partir de se tornar filho, ele está formando em nós um caráter, o caráter do seu filho, Jesus Cristo. Então, quando ele apresenta isso, olha, apresente o seu corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, à medida que eu me alimento da palavra, a minha mente vai sendo renovada, para que eu possa ter a sensibilidade de ouvir o Espírito e entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é intimidade com o Senhor Deus. Ok? Tranquilo até aqui? Então vamos para mais um texto maravilhoso, que é uma parábola que Jesus conta. E a expectativa aqui é que todos tenham a revelação. É um versículo só, que está em Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Eu encontrei, você encontrou, nós encontramos. Eu não sei, né, todas as pessoas que estão aqui, mas eu fui formado dentro de uma religião. E dentro da religião eu sempre buscava algo, porque não estava bom. Então eu levantei a mão aceitando Jesus, mas não resolveu. Aí eu pedi o batismo, fui batizado, também não resolveu. Aí aquela expectativa, afinal de contas, onde é que está isso? Resolvi ir para o seminário também não resolveu. Aí quando foi lá nas alturas do seminário, que eu pude ouvir uma verdade que veio impactar, né, que é a obra da cruz, que é onde nós morremos, e a vida de Cristo vencer a nossa vida. Isso é milagre, é sobrenatural, é revelação. Tá? E aí eu encontrei isso aqui que você também encontrou. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai,
vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ok? Tudo certo? Compreendido isso? O que é o reino de Deus? É quando você encontra um tesouro. E você vende tudo quanto tem. Aqui Jesus está contando isso em parábola, né? Na verdade aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que aborrece ou odeia a sua vida, preservá-la para a vida eterna. Ou seja, é uma troca de vida. Eu tinha uma vida que era escrava do pecado, mas agora eu tenho a vida de Deus vivendo em mim, que é a vida de Cristo. Eu encontrei o bom tesouro. E aí vende-se tudo, ou seja, Paulo chega a descrever o seguinte: eu deixei isso tudo para trás, eu considero como esterco tudo aquilo que é o meu passado, porque eu encontrei meu bem maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele chega a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu quero mais e mais de Cristo, desse bom tesouro. Aqui nesse texto é rico, por quê? Porque agora eu vou me dedicar ao quê? Ao tesouro que é Cristo. É o maior tesouro que nós encontramos, e isso na religião não proporciona. Somente a graça que nos abre, né, o entendimento, os nossos olhos para compreender isso. E agora nós vamos para 2 Coríntios capítulo 4, onde vai falar que onde é que está esse tesouro, onde é que foi colocado esse tesouro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Onde é que foi colocado esse tesouro? Vaso de barro. De quem Paulo está falando? De nós. Nós somos o vaso de barro. Você continua barro, você continua terra, você continua chão, né? Nós estamos caminhando, mas há um tesouro que Deus colocou dentro de nós, e eu vou falar aqui com um certo temor agora diante de Deus. É tão grande esse tesouro, mas é tão grande que à medida que nós trazemos o morrer do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, esse tesouro começa a se manifestar numa intensidade que nós possamos suportar. Vocês lembram daquela palavra de Paulo quando ele diz assim: conheço um homem, se no espírito não sei, se no corpo não sei, mas foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ou seja, é uma experiência única dele, que ele tem com o Senhor Jesus, e não é lícito falar, porque é um desejo que cada um deve brotar em cada um de conhecer mais e mais e mais o Senhor na intimidade. Quando Moisés desce do monte, tão lembrado, quando ele está recebendo os mandamentos, ele precisa colocar um véu, porque as pessoas não conseguem fixar o olhar nele. Em Apocalipse, quando nós encontramos João na ilha de Pátimos, ele é arrebatado até o céu para ver a Nova Jerusalém. Ou seja, são homens normais como nós, mas um desejo enorme de conhecer o tesouro que habita nele. E aí Deus tem um prazer de se revelar. Por quê? Porque a palavra dele diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E hoje eu vou dar receita, tá? Para você falar com o Senhor Jesus tete a tete, face a face, para você ter intimidade com esse tesouro que habita em você e habita em mim. Ok? Mas na sequência aí do texto, nós lemos o versículo 7. Ele fala de várias situações ali que nós vamos ler na sequência até o 11, ok? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados,
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Eu queria estar numa igreja pentecostal agora para eu ver um amém, um aleluia, um glória a Deus daqueles bem grande mesmo, de balançar o teto. Olha só, gente, versículo 9. Quando ele termina ali, você e eu somos perseguidos, vamos passar situações, mas o versículo 10, qual é o segredo? Trazendo sempre e por toda parte. Gente, é sempre. Sempre, de manhã, de tarde, de noite, sempre, trazer o quê? O morrer. E em toda parte, em qualquer lugar que você for, você vai trazer o quê? O morrer. O vaso é de barro. Para quê? O texto diz, trazendo o morrer do Senhor Jesus Cristo, o versículo continua dizendo, para que a vida de Jesus se manifeste. Sabe de uma coisa, gente? Jesus quer manifestar dentro de você com toda a intensidade que Ele é. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, de madrugada, quando você está sozinho, quando você está com visita, quando você está cheio de gente, Ele quer se manifestar. O desejo, o plano de Deus é esse. Eu quero me manifestar dentro de você, porque eu dentro de você vou exalar o meu bom cheiro, não o seu. Nós somos barro, mas a vida é dele, a vida é sobrenatural. Ele continua dizendo, e assim nós que vivemos, estamos aqui vivos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. Lembra de João? Convém que ele cresça e eu diminua. Quanto mais de Cristo, menos de mim. Mais de Cristo, menos de mim. Mais de Cristo, menos de mim. Ou seja, já nós vamos chegar nisso aqui. Tem uma coisa aqui maravilhosa que eu quero compartilhar. Mas antes disso, João 14, 23. Porque quando nós falamos, estamos crucificados com Cristo e vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós, é algo muito gigante. O tesouro vai além da nossa percepção. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É engraçado que nesse texto sempre gera uma expectativa, né? Nessa palavrinha aqui, 23. Se alguém me ama, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso é fato. Ninguém ama a Deus. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Todo o sacrifício já foi feito. Aí vem o texto dizendo assim, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E aí diz assim, e viremos para ele e faremos nele morada. A morada de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é dentro de você. É dentro de mim. É algo absurdo. Falar isso é sobrenatural. Como assim? Deus em mim? Sim, porque eu estou morto. Eu estou crucificado com Cristo. Agora, o que nós vamos ver é o seguinte. Eu não vou citar os textos, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas deixa eu só dizer desse tesouro que mora dentro de você. Tá bom? Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe
da paz. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é a fonte da água da vida, ele é a ressurreição e a vida, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele esteve morto, mas vive para todo sempre. Ele é o Cordeiro Santo, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, reconhecendo que Ele é o Senhor. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre ou eternamente. Toda a plenitude de Deus nele habita. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é a palavra, Ele é o Logos de Deus, Ele é a sabedoria. Tudo isso dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Sabe aquele passarinho dentro de uma gaiola que canta? Ele canta preso na gaiola. Por quê? Porque ele é da natureza dele. Tem alguns pássaros que já foram, nasceram na gaiola, então é difícil ele se adaptar à natureza. Mas vamos imaginar esse pássaro que veio da natureza, ficou ali alguns dias preso, canta, mas ele é doido para sair. Sabe, esse Jesus maravilhoso, ele veio dentro da Virgem Maria e ele saiu para ser a luz do mundo. Esse Jesus que vive em nós, ele veio e ele quer explodir dentro de nós de tal maneira que só apareça ele na sua intensidade. E aí nós ficamos, às vezes, prendendo o Senhor Jesus. Por quê? Com os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, por falta de conhecê-lo na intimidade. Então preste atenção agora. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Você e eu temos tudo o que nós precisamos, em todos os sentidos. Quando eu e você encontramos o bom tesouro que é Jesus, olha o que é descrito aí em Colossenses 3, 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Tudo que você precisa não está na comunidade Importa Renascer. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. É nele. É na intimidade dele. E agora então vamos ao segredo. Mateus capítulo 6, versículo 6. O segredo, como encontrá-lo, como falar com ele, como usufruir, como deixá-lo livre para agir de uma maneira sobrenatural através de nós que estamos aqui sendo portadores da vida dele. Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Gente, não tem lugar mais maravilhoso do que você entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar com ele. Esse é o lugar. É o lugar da intimidade. Preste atenção. A Escritura nós precisamos conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas você conhecer o Senhor Jesus, aqui fala do Pai, mas lembre-se, gente, sempre, eu e o Pai somos um. Está falando da Trindade, do Espírito Santo, do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Ou seja, se entrou no seu quarto, fechou a sua porta, você vai falar com Ele.
Aí você vai, lógico, apresentar, Senhor, eu tenho feito tudo errado. Eu falei, eu sei, filho. Eu não consigo, eu também sei disso. Mas sabe o que é, pai? Está difícil. Pensa que eu não sei. Para quem que está fácil? Viver nesse mundo que jaz no maligno? Deve estar horrível. Por isso que eu aguardo vocês com uma certa expectativa. Estou proporcionando a vocês entenderem que esse mundo jaz no maligno, mas a melhor coisa que eu tenho para vocês é algo sobrenatural, é estar face a face. Você não vai precisar mais de sol, você não vai mais precisar de dia, porque nós vamos estar sempre, continuamente, olhando face a face. Agora você me vê por enigma, mas você vai me contemplar face a face. Aí você vai conversar com ele e vai falar assim, mas Senhor, está uma correria. Eu sei, você nem tem tempo para mim mais. Já está no 3º emprego, você achou que ia ser fácil. E não está. E só vai ficar pior. Ou seja, se nós queremos conhecer Jesus na intimidade, os segredos que são revelados, assim como Elias, Eliseu, alguém chega para o rei e fala, o rei pergunta para alguém e diz assim, escuta, quem é que está levando o recado a Eliseu? Ninguém. Ó rei, mas ele escuta o que é tratado dentro do palácio. Quem que fazia com que ele escutasse a intimidade com o Senhor? Como que Elias sabia que não ia chover e que ia chover? Como que Elias sabia intimidade com o Senhor? Como Moisés sobe ao monte, como que ele vê tudo aquilo que é feito quando ele está na presença do Senhor Deus? Como é descrito Apocalipse? Na presença do Senhor Deus. Como que os livros que o apóstolo Paulo escreve são revelados? Na intimidade com o Senhor Deus. O que há de diferente daquela época para a nossa época? É que nessa época tem muito entretenimento. Tem celular, tem televisão, tem Netflix, tem shopping à revelia, tem muita coisa para fazer, viagem, tem aí decolar.com, tem Trivago, tem tudo que você imaginar para você se envolver com as coisas do dia a dia e tirar você do bom tesouro que rege a sua vida, Jesus Cristo. Ah, se nós soubéssemos o que é ficar um momento, uma manhã, um dia na presença dele. Eu estou tendo alguns momentos que são inesquecíveis, maravilhosos na presença do Senhor Jesus. Graças ao bom Deus, tenho o privilégio de ter tempo de ler a Escritura, mas Deus trazendo a revelação de que, além da Escritura, eu quero você para mim, eu quero você na intimidade, eu quero me revelar a você. Então nós temos isso de uma forma sobrenatural que nos é mostrado, né, na própria Escritura. Penúltimo texto, Marcos capítulo 4, 41. Marcos 4:41. Aqui é aquele episódio que eles estão atravessando o mar da Galileia, eles estão indo para Gadara, e nesse momento acontece a tempestade, enfim, os discípulos chamam Jesus está dormindo, e aí, no finalzinho do capítulo 4 de Marcos, eles levantam essa questão, né? 4:41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Os discípulos estão andando 3 anos com ele, mas não conheciam quem é ele. Que diante de uma tempestade vem o pavor, vem o pânico, e aí vem a pergunta, eu sei quem é Jesus? Eu estou deixando realmente transparecer que eu o conheço, porque diante de uma tempestade eu entro em pânico, eu entro em desespero, eu vou para a ansiedade, eu vou para a depressão, por quê? Porque eu não o conheço.
quem o conhece como maravilhoso conselheiro, como Deus forte, como o príncipe da paz, na intimidade, vai atravessar toda e qualquer tempestade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele sempre vai ter em mente que tem situações, mas ele vai ter aquela vozinha assim, ó, eu te tomo pela minha mão direita, não temas, eu te ajudo, nós vamos passar juntos, não se apavore. Jesus tem toda essa dinâmica com o Pai, ele sabia em quem ele cria. Quinta-feira passada nós trabalhamos isso, Paulo dizendo as mesmas palavras, eu sei em quem tenho crido, e é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso, ele fala, para mim o viver é Cristo, o meu maior tesouro, e o morrer é lucro, porque eu vou estar face a face com ele. Porque hoje eu só o vejo como enigma. Último texto, então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios 13, verso 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo falando isso, né, testemunhando, eu conheço em parte. É interessante, se você pegar todo o contexto desse capítulo, ele diz, quando eu era menino falava das coisas de menino, mas agora ele está na fase de homem, de adulto, e mesmo na fase de adulto ele diz, eu conheço-o em parte, mas essa parte que ele fala, ele já dá um testemunho para nós gigantesco, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu sei em quem tenho crido, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, a intimidade é muito grande. Ele foi ao terceiro céu. Eu gostaria que todos aqui, sem exceção, aprendesse a entrar no quarto, fechar a porta, buscar intimidade com o Senhor de tal forma, quem sabe, nós vamos ter testemunhos aqui maravilhosos da presença do Senhor Jesus fazendo toda a diferença na vida de cada um de nós. Amém?